organizadora do 6º Simpósio de Preservação e Conservação de Acervo, Biossegurança e Conservação de Livros e Documentos, Protocolos e Melhores Práticas. Eu gostaria de apresentar o nosso palestrante, Tiago César Silva. É bacharel e licenciado em História pela Universidade Gama Filho, bacharel em Biblioteconomia e mestre em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Possui mais de 10 anos de experiência com conservação e restauração de documentos em suporte papel. Participou do grupo de trabalho que desenvolveu o projeto Gerenciamento de Riscos no Arquivo Nacional, além de ter atuado junto com o acervo raro da instituição. Atualmente, o Tiago César ocupa o cargo de coordenador de preservação do acervo do Arquivo Nacional, tendo sido anteriormente supervisor da equipe de preservação do acervo não digital. Tiago, boas-vindas, espero que a sua comunicação seja proveitosa para todos. Desejo uma ótima apresentação em nome de toda a comissão organizadora e de todas as pessoas que estão aqui presentes. Por favor, você pode colocar os seus slides e pode iniciar a sua comunicação. Obrigada. Bom, boa tarde, Stephanie, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite, né? Quero começar já fazendo esse agradecimento, não só a você, mas a todo o núcleo, você, o Fabiano Cataldo, o Bruno, a Brenda, pela oportunidade da gente estar falando sobre esse tema mais uma vez, né? Já tive a oportunidade de ministrar essa aula junto com você na sua disciplina, na disciplina do Bruno, e eu considero que é um tema muito importante para a gente discutir dentro da universidade, porque no final das contas a gente tem que multiplicar esse conhecimento, as pessoas têm que entender e conhecer um pouco do gerenciamento de riscos, porque nós temos que nos tornar multiplicadores desse conhecimento, né? Para falar um pouco de como a gente implantou isso no Arquivo Nacional, a gente tem que falar desse grupo de trabalho que você falou na minha apresentação, né? Esse grupo de trabalho ele foi desenvolvido em 2015, foi chefiado pela Ana Saramago, que é uma servidora da Funarte, e estavam umas 4 ou 5 colegas, se não me engano, e eu fiz parte dessa equipe. E o grande desafio dessa equipe foi justamente abarcar toda a amplitude do Arquivo Nacional. Nós começamos e terminamos o processo. E foi extremamente cansativo, mas foi um aprendizado extremamente... foi um diferencial. E eu considero que seja um aprendizado não só para nós, mas como a gente teve essa questão de multiplicação, a gente conversou com todas as outras instituições, principalmente do Rio de Janeiro, a gente conversou muito com o pessoal da Fiocruz, a gente conversou muito com o pessoal da Casa de Rui Barbosa, e a gente conseguiu construir esse conhecimento de forma conjunta, o que eu entendo que para o patrimônio nacional foi muito positivo, né? Esse grupo de trabalho ele foi coordenado pelo Pedersoli, que foi um dos palestrantes, né, desse seminário que vocês estão coordenando. E eu parabenizo também, não só o Pedersoli, mas a Adriana Olos, a Jandira e as outras pessoas que vieram antes de mim para falar sobre esse tema tão relevante, ainda mais hoje em dia, né, que a gente está num momento extremamente complicado para o patrimônio nacional, e se a gente não tiver esse contato, esse cuidado, a gente não sabe onde a gente vai parar. Para a gente começar a falar um pouco sobre o gerenciamento de riscos, a gente vai utilizar esse afunilamento, vamos dizer assim. A gente vai falar um pouco sobre o que é o gerenciamento de riscos em si, reduzir um pouco mais para o gerenciamento de riscos para bens culturais. Vamos falar um pouco do estudo de caso, da metodologia que nós aplicamos no Arquivo Nacional e, por fim,
sobre o Arquivo Nacional e a pandemia, como é que a gente está lidando com essa situação no momento. Tá? Não tem como a gente falar sobre o gerenciamento de riscos sem entender o conceito do que é risco. Né? E para isso a gente tem uma ISO específica, que é a ISO 31000 2009, ela já foi adaptada, se não me engano, já foi adaptada, não atualizada. Efeito da incerteza sobre os objetivos. A gente vai ouvir muito falar dessa palavra, incerteza, porque o risco nada mais é do que a incerteza. Quando você não tem o conhecimento total sobre todas as suas variáveis, isso é um risco em si. Né? E o gerenciamento de risco é justamente as atividades que são tomadas para dirimir esses riscos. Né? Porque, afinal de contas, mesmo você tendo todo o cuidado do mundo, você não vai conseguir dominar tudo, você não vai conseguir controlar tudo. Então, a gente tem que tomar o cuidado não só para que não aconteça, mas também se organizar para, caso vir a acontecer, termos resposta para isso. Tá? O histórico do gerenciamento de riscos ele é muito mais palpável em tudo que liga a dinheiro. As pessoas tendem a vincular muito mais fácil o gerenciamento de riscos a qualquer risco financeiro. Ele começou na indústria petrolífera, na indústria de seguros, nas questões criminais, nos sinistros. No século XX, mais precisamente, depois da década de 80, foi quando a gente começou a discutir sobre isso. E o Pedersoli ele foi um grande diferencial, ele é um grande precursor desse assunto. Por isso que a gente reverencia tanto ele, porque realmente é uma sumidade nacional no assunto, e a questão do patrimônio cultural ele requer uma série de peculiaridades, de uma adaptação, de uma metodologia extremamente fria. Só que o patrimônio cultural ele é cheio de meandros que são muito mais complexos de serem analisados. Existem os 3 tipos de gerenciamento de riscos. Os financeiros, como eu falei anteriormente. Geralmente no mercado de ações você usa demais isso. Você usa uma série de análises, uma série de controles técnicos, análises fundamentalistas, e com isso você consegue prever ou não, ou pelo menos se precaver de algo nesse sentido. Os operacionais, a gente pode pensar muito mais na indústria petrolífera para exemplificar. Uma série de operações que são dentro de uma faixa contínua de linha de produção, é mais fácil da gente pensar nisso como um gerenciamento de riscos em cada uma dessa linha, em cada etapa dessa linha de produção. E os específicos, como é o caso que a gente vai abarcar agora, que é a dos bens culturais. Né? A primeira coisa de tudo, quando a gente pensa em gerenciamento de risco, quando a gente vai construir o nosso plano de gerenciamento de risco, ele é voltado para a nossa missão. A gente tem que entender quem somos nós. A gente tem que fazer essa pergunta que tende a ser talvez extremamente filosófica. Porque só você entendendo qual é a sua missão, você consegue entender para onde você quer ir, para onde você quer te direcionar. E aí todas essas questões que eu coloco, os seus processos de trabalho, que você tem que entender um a um, como que eles funcionam, quais são as pessoas envolvidas, a questão dos stakeholders é muito importante, porque sem você conhecer os seus stakeholders, sem você conhecer as pessoas responsáveis, esse link não fecha. Você precisa distribuir responsabilidades para que isso funcione da melhor forma possível. E, principalmente, quais leis te regem? No caso do Arquivo Nacional, nós temos leis federais. Então, a gente tem uma série de burocracias que tendem a nos amarrar em alguns aspectos, mas em outros a gente tem uma série de outras liberdades que talvez uma empresa privada cultural não tenha. Então, você conhecer quais são as suas leis, aonde que você está limitado, isso tende a te beneficiar de alguma maneira, mais cedo ou mais tarde. É extremamente necessário e é fundamental para você, inclusive, conhecer quais são os seus limites. Todos os dias a gente tem risco o tempo inteiro. Hoje a gente está vendo como é que está um temporal no Rio de Janeiro, então vamos dizer que a gente tem que se programar para alguma coisa, a gente tinha que entrar nessa equação
a questão da chuva, a questão da pandemia. A gente vive num momento extremamente complicado. E a gente não se treina mentalmente para o risco. A gente se prepara para ele, mas a gente não tende a pensar em o que a gente vai fazer, quais são as ações de resposta. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente tem que treinar sempre para identificar qual é o risco, avaliar e tratar. O que é tratar? É você ver qual é a possibilidade de resolução desse problema. Não basta só alimentar o tratamento, alimentar essa ansiedade sobre o risco, porque senão você não fica sendo objetivo. E aí você fica preso dentro de uma roda que você não consegue andar. Então, o pensamento da onde que a gente vai, para onde nós vamos, para resolver o problema, isso é muito importante. E não é tão simples quanto parece. Isso requer um treinamento muito, muito dinâmico, muito complexo e muito frequente. As reações aos riscos, né, nós temos as pessoas mais otimistas e nós temos as pessoas mais pessimistas. Só que a gente não pode nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente tem que entender um realismo na nossa aplicabilidade. Não adianta você achar que você vai ter o melhor dos mundos, vamos voltar a focar na questão burocrática do serviço público. A gente tem uma limitação financeira muito grande, então não basta a gente bolar um plano onde a gente vai gastar milhões de reais, sendo que esses milhões de reais eles não vão acontecer. Então a gente tem que se adaptar à possibilidade que nós temos, né? E a gente também não pode ser pessimista achando que a gente não vai resolver nada. A gente tem que entender que nós temos que resolver as coisas dentro das nossas possibilidades. Ao pensar em risco, a gente tem que pensar automaticamente causa e consequência. Se tal evento vai acontecer, por que vai acontecer? E se acontecer, qual vai ser o resultado disso? Isso é extremamente crucial, porque quando você consegue pensar na causa, você consegue se precaver. E quando você consegue pensar na consequência, você consegue se preparar para a resposta, né? A probabilidade disso acontecer, que é muito óbvio, mas também, por exemplo, você tem uma caixa embaixo de uma tubulação hidráulica. Você tem o risco ali desse cano estourar? Tem, mas qual é a possibilidade disso acontecer? Qual é a quantidade de vezes que isso aconteceu? Qual é o período que você tem de manutenção sobre isso? E, principalmente, qual é o impacto desse evento? Se acontecer qualquer tipo de sinistro, qual vai ser efetivamente o resultado disso? O impacto disso perante a toda uma outra conjuntura? E o gerenciamento de riscos nada mais é do que o controle dessas incertezas e desses impactos. Quando você consegue, pelo menos, visualizar isso e organizar isso de uma forma extremamente objetiva, você consegue ser muito mais eficaz. E gerenciar riscos nada mais é do que você gerenciar informações. Porque todas essas questões, as incertezas, os impactos, as causas, as probabilidades, tudo isso são informações que requer simplesmente um pensamento, uma reflexão sobre isso, né? E para que a gente faz isso? Porque a gente não tem o melhor dos mundos. A gente tem que priorizar. Tudo na vida é uma questão de escolha. Então, quando você tem uma questão, um plano de gerenciamento de riscos, você consegue afunilar e preferenciar aonde você vai investir esses recursos financeiros. Primeira coisa, a gente não fala que isso é um custo. Nunca se usa o termo custo. Isso é um investimento. Porque a cada valor que você investe, a média são 4 ou 5 vezes que você gastaria mais para recuperar em caso de algum tipo de evento, né? E aí você pode priorizar em caso de um planejamento, se você vai colocar no prédio, no depósito, na segurança, e às vezes as outras coisas estão sempre muito seguras, mas você não tem uma equipe para tratar isso de uma forma mais eficaz, então você investe na qualificação em si, né? E só isso é um diferencial enorme. Enfim. Esses pontos aqui, eles são cruciais para a gente pensar sobre o gerenciamento de riscos. O que é o gerenciamento de riscos? Um instrumento de gestão, ele permite uma visão abrangente,
A priorização de recursos, como eu falei já no slide anterior, permite as estratégias integradas e sustentáveis e promove a transparência e colaboração intersetorial e interinstitucional. Eu vou focar, vou deixar vocês lerem o anterior e vou focar no último. Às vezes a gente tem um colega que trabalha do lado da gente e a gente não sabe o que é que ele faz. Quando a gente propõe a construção de um plano de gerenciamento de riscos, a gente tem que identificar todas as etapas de todos os trabalhos, a gente se permite conversar uns com os outros. Quando a gente conversa uns com os outros, a gente gera empatia. E a empatia, ela é benéfica, inclusive na construção de uma relação de trabalho mais construtiva, né? As pessoas tendem a se envolver mais no processo de trabalho do outro. E isso é um ganho que não dá para mensurar. A gente aprendeu isso muito na prática, isso foi uma surpresa muito positiva. A gente, não vou dizer que a gente não esperava, mas o resultado foi muito além das expectativas. A gente conseguiu fazer todo mundo se entender, a gente colocou coordenações na época que tinham uma política institucional de enfrentamento há muito tempo, a gente conseguiu fazer as pessoas conversarem. Quando você coloca todo mundo sentado e focado em um objetivo em comum, mostrando que é um objetivo bom para todos, você só tende a ganhar. Então, assim, só falar sobre o plano de gerenciamento de riscos já é algo extremamente positivo. Se o gerenciamento de riscos tivesse uma foto, essa seria a foto. Tá? Essa imagem, ela tem que ficar muito gravada, porque a gente pensa que ela é muito clara, muito objetiva, mas ela é cheia de meandros. A gente tem que pensar que cada uma dessas etapas ela se desdobra em mais 3 ou 4 ou 5 às vezes. Mas ao mesmo tempo não dá para a gente pular nada. A gente tem que passar por essas etapas. É extremamente importante que isso aconteça, porque isso é uma construção de conhecimento. Não adianta você pular do estabelecimento de contexto, você identificar os riscos, você já pular para o tratamento dos riscos. Você simplesmente vai fazer um pulo e você não vai atingir, você vai ser muito leviano a fazer qualquer tipo de análise em cima disso. Por isso que a gente tem que pensar exatamente em etapa por etapa, no seu desdobramento único, e a gente ir numa forma bastante contínua. A gente tem as políticas nacionais de conservação, as políticas institucionais, que são extremamente diferentes de um lugar para o outro. A gente que circula em muitos lugares, a gente já viu metodologias que são aplicadas com o mesmo objetivo de formas extremamente diferentes. E a gestão de riscos ela tem que estar dentro da política institucional. E essas decisões pontuais elas são apoiadas pela gestão de riscos. Quando a gente tem um plano do gerenciamento de riscos, a gente consegue fazer com que a gente tenha muito mais suporte e embasamento para responder a essas decisões pontuais. E aí a gente chega num conceito extremamente delicado quando a gente fala de patrimônio, que é o conceito de valor. Porque o que é importante para um não é importante para o outro. Mas se a gente pensar enquanto instituição pública, tudo é importante para nós. Mas, ao mesmo tempo, esse é um fator tão delicado que esse debate ele não tem fim. Ele sempre se renova, ele sempre tem novos argumentos, e isso é muito bom. Eu não quero ficar com a imagem aqui de que debater sobre o valor é algo ruim ou é algo confuso. Pelo contrário, quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente tende a entender mais sobre isso. Né? E aí a gente, indo um pouco mais objetivamente, a gente tem que pensar em os fatores que podem danificar o meu acervo. E a gente tem que ser bastante objetivo com isso. Quando a gente fala sobre os agentes de deterioração, a gente pensa simplesmente nesses 10 agentes. Né? Porém, esses 10 agentes eles se desdobram. E cada desdobramento desse tem uma causa e uma consequência.
tá? A força física, ela se desdobra. O crime, o vandalismo. Aqui eu vou destacar, por exemplo, a interferência na imagem. Por exemplo, uma pessoa pode entrar e rabiscar um livro porque ela não concorda com o que está escrito ali, sendo que o livro é público, está dentro de uma instituição pública, isso configura como um crime, tá? O fogo, água. A água eu acho que é um dos elementos que mais podem ter desdobramentos, na verdade. As pragas, os poluentes, a luz, a temperatura inadequada, a umidade inadequada, a dissociação. A dissociação ela é o mais complexo porque você não pode avaliar o que você não sabe. Então, por isso que o tratamento técnico em cima da documentação é tão relevante. Porque quando a gente sabe exatamente o que a gente tem, a gente pode avaliar o valor daquilo. Se a gente não sabe exatamente qual é o que a gente tem, não tem como a gente, né, fazer qualquer tipo de objetificação em cima disso. E aí, eu dei uma corrida aqui para poder chegar nesse item. A gente tem que entender que todos esses agentes de deterioração, eles têm uma correlação direta, tá? Por exemplo, a água. A água, se você tiver um sinistro de água, você pode ter uma questão, um aumento de praga fúngica, você pode ter, por exemplo, se você tiver um incêndio, você efetivamente, o bombeiro e cuidar do sinistro, ele pode jogar água e aí a água vir para a questão da praga, e a água também pode fazer uma referência direta à umidade. Enfim, a gente tem que treinar a mente justamente para essas pequenas coisas. Entender que todo e qualquer agente de deterioração, ele se correlaciona diretamente com o outro. Tá? As etapas do projeto, como eu falei, que cada etapa tem uma subetapa. Planejamento, estabelecimento de contexto, a identificação, o tratamento e a comunicação. As camadas de envoltório. Os fatores relevantes, é muito importante a gente observar não só a questão do valor ou de qualquer tipo de pontuação, mas também entender como é que esses outros fatores, que às vezes podem parecer secundários, eles não são. Eles são, às vezes, extremamente diferenciais. Rotinas e procedimentos. A metodologia de levantamento de dados, eu sempre dou uma parada nesse ponto, né, que existem essas metodologias, tem o brainstorming, que basicamente você se junta com as pessoas e é um jogo de ideias, todo mundo despejando a questão. O Delphi, que particularmente é o meu preferencial, porque você efetivamente conversa com as pessoas que têm o conhecimento, e é importante frisar, nem sempre diploma é significado de conhecimento. Tá? A gente tem pessoas extremamente capazes, extremamente competentes, que não têm nenhum tipo de certificado. Então, a gente tem que entender por especialistas, muitas pessoas do notório saber. A questão da arrogância acadêmica, ela é muito latente hoje em dia. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso, entender que ninguém sabe tudo, e a gente tem que estar aberto a pensar sobre isso e escutar as outras pessoas. A análise documental é extremamente importante, porque um lugar sem uma memória é um lugar que você vai ter um problema muito grande para fazer qualquer tipo de raiz em cima de fundamentação teórica e talvez até burocrática. Os diagramas e a análise SWOT. A análise SWOT, particularmente, eu não gosto muito, tem pessoas que gostam, mas você avalia as forças, as suas fraquezas, as suas oportunidades e as suas ameaças. A gente diferencia a tipologia de riscos entre raro, esporádico e cumulativo. E a gente define, em cima desses riscos, de forma bem clara e objetiva, a sua causa e efeito, como eu falei lá no começo. E a gente despeja bastante quais são esses riscos para a gente poder tratá-los. Quando a gente pensa em análise, a gente tem que despejar realmente
bastante, porque depois a gente vai fazer um afunilamento disso, entender o que efetivamente é um risco e o que pode ser efetivamente mudado com coisas pequenas, ou uma resolução bastante mais simples, eficaz e barata. O impacto é extremamente relevante, né? E através desse impacto é onde você vai conseguir ganhar aí um argumento para o levantamento de investimentos. E aí a gente pensa no levantamento de investimentos para você saber aonde é que você vai alocar esse recurso, se é no prédio, se é em treinamento, se é em equipamento, basicamente. Aí a gente vai para o cálculo de magnitude no risco, que é na famosa tabela ABC, né? Que aí você vai ver a frequência do evento, a perda do valor e o quanto da coleção foi afetada. E tudo isso perpassa o caminho da incerteza por trás, porque a gente está tratando de patrimônio cultural, que é um assunto extremamente sutil, né? A tabela ABC, ela é diferenciada primeiro na frequência, como eu falei para vocês. Cada frequência ela tem uma pontuação. A tabela B, que é a perda de valor, também ela tem uma pontuação. E a tabela C, quanto da coleção é afetada. E através disso a gente consegue ter um número onde a gente consegue encaixar esses riscos em um esquema de entender qual é a sua prioridade. Se é uma prioridade catastrófica, extrema, alta, baixa ou menor. Isso faz com que a gente repense efetivamente aonde que a gente vai alocar os nossos recursos, qual é a nossa priorização, basicamente. Tratamento, né? Quais são as prioridades, o que fazer, as etapas. A comunicação. A comunicação ela já começa pelo que a gente está fazendo aqui agora, tá? Que é disseminar esse conhecimento e conversar sobre o próprio gerenciamento de risco e capacitar as pessoas para que isso se multiplique, para a gente não segurar de botar o conhecimento debaixo do braço e achar que a gente é detentor. Não, a gente tem que conversar sobre gerenciamento de risco. Uma vez eu estava conversando, eu acho que não lembro se inclusive foi com o Fabiano, que a gente tinha que fazer um evento para falar o que deu errado, porque a gente faz tanto evento para falar o que deu certo, a gente tinha que falar o evento para falar o que está dando errado, porque todo mundo só gosta de mostrar o que é bonito. A gente tem que falar sobre os erros, porque assim, por incrível que pareça, a gente vai errar bastante, mas a gente não vai errar tudo. Então a gente tem que aprender com os erros dos outros também. A gente tem que perder esse pudor de falar sobre os erros. E a comunicação é isso, é criar essa relação de confiança entre a comunidade para a gente poder aprender uns com os outros. Tá? Eu vou pular um pouco agora para o evento, para a aplicabilidade prática disso no Arquivo Nacional. Aqui é a imagem que eu já mostrei para vocês anteriormente. Na questão do diagnóstico, né, a gente entendeu onde é que a gente está localizado. A gente está no centro do Rio de Janeiro, que é um lugar extremamente úmido, bastante complicado, com bastante movimentação de pessoas. E a gente tem que fazer essa análise. Usando essa imagem como exemplo, por exemplo, a gente tem a questão dos poluentes, que a gente está no centro, a gente está no coração do Rio de Janeiro. A gente tem uma localização extremamente populosa, né? As pessoas circulam bastante na área, o que também pode vir a aumentar o risco de crime. Aqui a gente tem ao fundo o Campo de Santana, que a gente tem revoadas todos os dias no final da tarde de insetos. A gente também identifica coisas boas, a gente tem um corpo de bombeiros bem próximo ali, né, em caso de qualquer tipo de sinistro. A gente andou em volta do Arquivo Nacional inteiro, a gente contou quantos hidrantes tinham e quais estavam funcionando. Atrás do Arquivo Nacional, a gente tem um posto de gasolina e do lado direito ali tem um hospital com um cilindro enorme de nitrogênio. Atrás do arquivo a gente tem uma oficina de pintura de carros, a gente tem um barracão de escola de samba, a gente tem uma comunidade ali que tem histórico de sinistros, de incêndios, né?
E a gente tem ali na rua lateral agora um ponto de van, que é uma circulação absurda de pessoas. Enfim, tá? As pragas urbanas, que são os pombos. Aí é a nossa unidade de Brasília, nossa coordenação regional. E próximo ao depósito, a gente fica localizado num prédio de um outro ministério e a gente tem um tanque de combustível relativamente próximo ao depósito. Então, essa é uma das coisas que a gente já identificou lá, mas, enfim, nem tudo a gente tem controle, nem tudo a gente pode mudar. Por isso que a gente tem que trabalhar em cima da mitigação dos riscos possíveis. A tabela de valoração, como eu falei para vocês anteriormente, a gente pontuou todos os fundos do Arquivo Nacional, um a um, com todas as coordenações envolvidas. E essa é a tabela de valor. A tabela de valor, o peso, ele foi atribuído de acordo com a missão institucional. Tá? É uma tabela extremamente controversa, as pessoas sempre debatem muito sobre ela. Eu quero deixar bem claro que ela é um modelo para ser debatido e ser levado, ela não é uma realidade absoluta, mas é um bom ponto de partida, vamos dizer assim. Tá? A gente identificou os atributos de valor histórico, probatório, a proveniência, a raridade, artístico, político, a memória e identidade, e os 3 últimos foram os mais controversos, e a gente pontuou a tabela somando os 10 atributos de valor e com somente os 7 excluindo o valor econômico, o acesso e a frequência de uso. Tá? Só para exemplificar, por exemplo, a gente estava na dúvida se a gente se inseria ou não o valor econômico, porque nós somos uma instituição pública, então não tem por que a gente atribuir valor econômico, mas ao mesmo tempo a gente não pode simplesmente ignorar que o nosso acervo possui um valor econômico no mercado. Isso é só um começo de uma discussão. A pontuação, como eu falei para vocês, cada item foi pontuado e cada pontuação dessa gerou uma tabela em que os fundos da instituição eles foram elencados numa certa pontuação. Tá? E aí a gente tem numa nota média aí, alguns dos fundos da casa e a pontuação que eles obtiveram. Tá? A distribuição dos fundos após a valoração. E essas tabelas, elas são cruciais para a gente entender quais exatamente são os pontos que a gente tem que focar. Quando a gente entende qual é o nosso fundo mais importante, mais relevante, a gente pode investir recursos exatamente nele, seja em um tratamento, seja em um projeto ou qualquer outra coisa que o valha. Mas a identificação sobre isso também requer uma priorização de tratamento sobre ele. A identificação dos agentes de deterioração é crucial para a gente repensar sobre isso. No Arquivo Nacional, nós identificamos 68 riscos, naquela primeira leva que eu falei para vocês, que eram extremamente mais complexos, e a gente afunilou para 28 riscos. Esses riscos eles foram enquadrados dentro daquela tabela da magnitude de risco. E aqui um exemplo para dar para vocês da maior pontuação do risco que a gente tem, que é a degradação química em acervo papel. Cabe lembrar que o papel é um organismo vivo que vai morrer. Então, assim, é inerente à degradação química dele, é intrínseco ao papel. Então, pelo Arquivo Nacional ter maior pontuação, ter um maior acervo em papel, por isso que o risco dele foi tão alto. Tá? Vocês podem ver a perda do valor do item afetado, o item B, ele é mais alto, a fração do acervo afetado é maior pela quantidade, entretanto, a frequência de ocorrência, o período de acúmulo do dano, ele foi reduzido justamente pelas ações de preservação. E é assim que a gente pretende continuar. E a menor pontuação, mas também que não poderia deixar de ser levado em consideração, é a colisão de aeronave. A gente também pontuou isso, e foi o menor índice e é o índice que a gente menos pode controlar. A gente leva em consideração todos os fatores, mas por exemplo, a fração do valor do acervo afetado, a gente deu ponto máximo, porque em caso de um evento maior dessa magnitude, a perda vai ser catastrófica realmente. Os estágios de tratamento de risco, quando a gente pensa sobre eles, evitar, bloquear, detectar, responder e recuperar.
todo mundo que já parou para estudar os tratamentos de riscos já parou nesses estágios. Tá? E aí eu trouxe aqui para vocês a imagem de que dos 28 riscos a gente propôs 12 opções de tratamento, e dessas 12 opções de tratamento a gente abarcou todos os 28 riscos. Então, como eu falei para vocês, quando a gente faz a etapa passo a passo, a gente consegue efetivamente entender aonde é que a gente pode chegar e efetivamente fazer com que isso seja mais eficaz. Agora eu vou chegar no ponto aqui do Arquivo Nacional durante a pandemia, das coisas e das ações que nós estamos efetuando lá agora, né? É importante frisar que o Arquivo Nacional ele não parou. Muito se diz que a gente parou de atender, que a gente parou de funcionar, a gente parou de receber consulente presencial. Porém, a gente continua atendendo bastante gente, a gente internamente continua funcionando a todo vapor. Como exemplo para vocês aqui, eu trouxe para vocês, como eu estou coordenador da preservação de acervo, e a preservação de acervo ela envolve a preservação digital, eu trouxe esse exemplo só durante a pandemia, o quanto de documentos digitais foram tratados. Quase 1,5 milhão de documentos digitais preservados, de um total de 57 milhões, só para vocês terem um pouco de ideia. Tá? Mas isso é só um dos exemplos de tratamento de ação que a coordenação de preservação está tendo. A gente está aproveitando também para poder fazer ações práticas presenciais. Nós estamos tendo obras de combate a incêndio de pânico, nós estamos tendo atualização do sistema de câmera, nós estamos instalando estantes utilizantes, e principalmente no caráter, na questão da preservação de acervo, nós estamos fazendo o acompanhamento da temperatura e umidade o tempo inteiro, né? Nós temos o sistema Climos, onde permite o acesso remoto aos dados, mas a gente também faz essa avaliação presencial. Por que a gente faz essa avaliação presencial? Porque a gente, às vezes, precisa movimentar desumidificadores dentro dos depósitos. Então, por conta disso, a gente vai aos depósitos pessoalmente, faz a análise com data logger, vê se está batendo com Climos, faz equipara, vê se está tudo certo e movimenta ou não. Faz o aumento ou a diminuição da temperatura, porque, enfim, o clima externo influencia o clima interno, e isso tem toda uma cadeia que acontece. Aqui é um exemplo que a gente da orientação. Todos esses operários que estão trabalhando dentro do Arquivo Nacional, eles foram orientados. A questão da poeira, a questão da água, porque, enfim, uma das primeiras perguntas que eles fizeram foram se eles podiam lavar os depósitos. Só que a gente sabe que se a gente lavar o depósito, você aumenta a umidade. Se aumenta a umidade, você pode desencadear ali uma infestação fúngica. Então, todos eles foram orientados em todos os sentidos para tomarem cuidado e entenderem que ali é um sistema diferencial, diferente de obra, que ali não é uma obra num lugar comum, é uma obra dentro de um lugar que guarda patrimônio cultural, e por conta disso existe uma série de cuidados bastante específicos, né? Aí a gente fez a desmontagem de um depósito inteiro, tá? Essa desmontagem demorou 2 dias e meio para ser feita. Foram, se não me engano, eu acho que 30 módulos distantes. Foi feito no braço, rápido, porque a gente recebeu, porque os processos eles continuam rolando. Os processos burocráticos dentro do serviço público, a gente conseguiu receber a estante deslizante e a gente precisava esvaziar isso rápido. A gente fez um mutirão também para poder fazer isso. Aí as obras, como eu falei para vocês, de combate a incêndio de pânico, a tubulação, né, todas bastante orientadas. Quando entra no depósito, está sempre acompanhado, as estantes cobertas e tem um prazo para que isso aconteça, entrar, fazer e sair rápido. O monitoramento ambiental, como eu falei para vocês, um exemplo do data logger, que a gente faz presencial para complementar a informação do Climos, tá? As ações do Arquivo Nacional, elas são divididas nesse item aí. Eu não vou ficar falando sobre ações mais práticas, tipo
diminuição de mesas no refeitório, porque, enfim, a gente já está cansado de saber sobre isso. Eu estou efetivamente falando das ações do Arquivo Nacional e do que está sendo debatido e do que está sendo feito, né? As ações estão divididas sobre essa priorização, ações gerais, educativas, nas áreas comuns, higienização dos espaços, das áreas de guarda, dos acervos e a higienização e a higiene pessoal e da área de trabalho. Nós estamos espalhando dentro do Arquivo Nacional para quando a gente ainda não tem um dado de retorno, a gente tem uma instrução normativa que nos afastou do trabalho presencial, apesar de cada vez mais a gente estar necessitando de voltar aos poucos para poder atender uma outra demanda, mas a gente já está se preparando para esse retorno. Então a gente tem espalhado essas medidas de ações educativas, tá? Tem dispensas espalhados também pela instituição, instalados após pandemia, já pensando no retorno. E a coordenação de preservação de acervo, na verdade, a coordenação geral de preservação de acervo, a gente está em conjunto pensando num guia de reabertura, tá? E aí esse guia de reabertura a gente fez um folder que a gente vai distribuir internamente e também externamente para o consulente que vier. Mas, apesar disso demorar um pouco ainda, sendo bastante sincero. Então, cada item desse folder, né, ele destaca, obviamente, as questões mais práticas e objetivas. Limpar as estações de trabalho, evitar acessos menores, familiares, não fechar as portas da área de trabalho, aglomeração. Tem sempre as questões que são muito comuns, né? Isso aí é relevante, que o atendimento ao público ele está sendo feito de forma remoto, tá? A consulta está sendo feita de acordo com uma série de informações que a gente levantou. Inclusive o Pedersoli ele citou aqui na palestra dele sobre o projeto Realme. A gente está sempre acompanhando o seu estudo, que está na 5ª fase agora, extremamente relevante. E a gente vai colocar um prazo de quarentena de 5 dias para o documento voltar, porque, de acordo com os estudos, é o tempo que o vírus permanece dentro de um documento de suporte papel. Tá? Máscaras e luvas, evitar manusear, estação de trabalho sempre higienizada e sempre individualizada o máximo possível. A construção do conhecimento disso também, ela é efetivamente dividida entre todos, e esse é um projeto que ainda está em desenho, a gente ainda está aprendendo. Na verdade, o período da quarentena é um aprendizado para todo mundo, todo mundo foi pego de surpresa, está todo mundo aprendendo uns com os outros, né? A gente também desenhou uma nota técnica, foi solicitado para o técnico Antônio Gonçalves, do Arquivo Nacional, para poder fazer a higienização do sistema de ar-condicionado, e nessa nota técnica ele indicou o sal quaternário de amônio para poder fazer essa limpeza. A gente já fez essa indicação para a direção geral e a gente está caminhando nessa direção. E a própria administração ela tem um plano de retomada, né? Esse plano está sendo sempre repensado e reavaliado, mas como essa nossa instrução normativa de afastamento ela está sendo renovada já tem alguns meses, a gente não tem exatamente uma noção de quando vai ser, ela ainda não foi amplamente divulgada, somente por causa disso, mas alguns a gente já tem um acesso, a gente já consegue conversar sobre ele, todas as coordenações internas estão discutindo sobre ele, estão debruçadas e construindo esse conhecimento comum, como dito anteriormente. Tá? As fontes de informação a gente pegou das mais variadas, a gente está fazendo uma pesquisa extremamente extensa sobre isso, pegando nos mais variados, bebendo das mais variadas fontes, e a gente está sempre tentando se readaptar, né? E sobre a fonte de gerenciamento de riscos, né? A gente tem alguns pontos para quem quiser se debruçar mais sobre o assunto. Você tem o plano de gestão de risco do Ministério da Justiça, você tem o da Biblioteca Nacional, que é o mais famoso de todos, né? Que todo mundo conhece. Você tem o do ICRON, também. Esse é muito bom, extremamente objetivo. E tem o manual do Arquivo Nacional. Todas as informações que eu passei para vocês anteriormente, que eu utilizei, que eu falei do exemplo do Arquivo Nacional, elas estão contidas lá.
Então, vocês podem buscar, é aberto, só entrar no site, procurar, ou pode jogar no Google direto, Gerenciamento de Riscos, Arquivo Nacional, já vai dar o link direto para vocês, vocês vão conseguir pegar todo esse passo a passo, todas essas informações lá. Tá? Aí está o meu contato, caso alguém queira entrar, trocar uma ideia, ou falar sobre o assunto, ou tirar alguma questão. No mais, eu fico por aqui. Agradeço a atenção de todo mundo. Stephanie, seu microfone está fechado. Agora está aberto. Obrigada, Tiago, pela palestra. Antes de passar algumas perguntas e também alguns comentários aqui no chat, eu queria agradecer mais uma vez em nome de toda a comissão organizadora do evento, falar que é uma palestra muito importante, principalmente no contexto que a gente vive hoje em dia, né? E você falou um pouquinho do monitoramento ambiental. Me parece que essa atividade ela não foi atingida pela pandemia. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, esse monitoramento ambiental que é tão importante, principalmente porque nós lançamos uma pergunta em março para saber, para tentar colher respostas sobre de que maneira, né, os arquivos e bibliotecas estavam sujeitos a riscos durante a pandemia, e essa questão do monitoramento ambiental foi muito mencionada. Hein? Então, nesse sentido, eu gostaria de saber, antes de passar as outras perguntas, se me parece que não foi atingido esse monitoramento ambiental do Arquivo Nacional. Você poderia, então, falar um pouquinho? Posso sim. O que acontece? Nós, da Coordenação de Preservação de Acervo, nós somos responsáveis pelos 56 depósitos da instituição. Somos um total de 68 servidores, sendo que desses 68 servidores, somos 6 responsáveis efetivamente por esses depósitos. Nesse afastamento do trabalho remoto, né, desse direcionamento, a gente ficou focado em 2 pessoas. A gente tem o nosso engenheiro florestal, que é o Marcelo Alvite. Eu fiquei indo presencialmente, e a nossa técnica em meteorologia, que é a Raquel Brigagão, que inclusive é aluna da Unirio, está de parabéns, é uma ótima profissional. Ela ficava dando o nosso acesso, ela ficava no acesso remoto, monitorando climas e pedindo para a gente bater efetivamente quais são os depósitos que às vezes estava dando uma discrepância, ou que ela não acreditava, ou que ela não, quero dar uma verificada, e a partir daí ela direcionava para exatamente qual depósito que a gente teria que movimentar o desumidificador, a gente fazia essa movimentação física. Então, presencialmente, eu alternei com o engenheiro florestal Marcelo Alvite todos os dias, desde o começo da pandemia, a gente não parou, e a técnica de meteorologia sempre nos orientando. Então, o monitoramento ambiental ele não parou nem um minuto durante essa pandemia. Stephanie, está fechado o seu microfone. Obrigada de novo. Tem uma pergunta aqui no chat, foi feita pela Roseli Ometo. As pessoas são a parte mais difícil para implantar o gerenciamento de riscos? É uma pergunta que ela faz. E há alguma maneira de tratar essa dificuldade? Sim, as pessoas são o mais difícil, mas o único jeito de tratar as pessoas é conversando com elas. A gente tem que fazer elas entenderem a relevância do projeto, tirar a pessoalidade disso. A gente tem que despessoalizar os cargos. No serviço público a gente tem muito da questão dos cargos, eles ficam muito tempo, as pessoas ficam muito tempo, personificam as coisas. Isso faz com que isso tudo fique muito engessado. Mas quando mais você conversa, você mostra a importância, você mostra que você não está querendo prejudicar ninguém, que você efetivamente está querendo fazer algo grandioso e benéfico para todo mundo, quando você consegue convencer,
todo mundo compra a ideia. E isso foi o mais legal da construção do projeto. Apesar da gente ter uma resistência inicial, quando a gente fez todo mundo entender o objetivo, aonde que a gente queria chegar, todo mundo abraçou, todo mundo funcionou. Não pelo contrário, a gente andava pelos corredores, todos nós do grupo de trabalho, as pessoas paravam a gente, tem aquela tal coisa, vai lá dar uma olhada, porque a gente fazia vistoria semanal no arquivo inteiro. Então, assim, quando a gente fez quando nós fizemos que as pessoas entendessem que isso era bom para a instituição como um todo, as pessoas abraçaram a ideia. E é o único meio de lidar com isso, é esse trabalho de convencimento da importância do que é o gerenciamento de riscos num contexto maior. Eu acho que a chave para tudo isso, né, é a ressonância, né, que a gente tem que tentar mediar, né, esse sentimento de pertencimento entre aquelas pessoas que trabalham no instituto e as pessoas que estão na chefia, né, para as pessoas se sentirem que elas fazem parte daquele contexto. Acho que a palavra aí de ordem é ressonância e aderência com a própria missão da instituição, né? Inclusive, tem até um comentário do Bruno Silva Brito falando do treinamento do pessoal, né? Que ele comenta aqui que o controle de usuários em áreas sensíveis, essas duas questões ajudam muito, né? Uhum. Também tem uma pergunta aqui da Ana Lúcia Merege, nossa querida Ana Lúcia Merege. Ela pergunta: gostaria de saber se estão planejando voltar todos ao trabalho, ou em rodízio, se vão abrir o dia todo ou apenas parte do horário, e ainda se, em princípio, se pensa em manter em casa servidores de grupo de risco ou que vivem com pessoas em grupo de risco. Então, essa é a pergunta de $1 milhão, porque o que acontece? O Arquivo Nacional está vinculado ao Ministério da Justiça. E o Ministério da Justiça ele ainda não está setorizando as decisões. Quando ele toma a decisão de afastamento, ele toma a decisão de afastamento como um todo. Então, assim, o que a gente tem são projeções. A gente tem atendimentos que a gente está fazendo, a gente tem trabalhos passivo que a gente está resolvendo, mas o que eu posso falar é a expectativa. A gente tem a expectativa que as pessoas que são do grupo de risco demorem mais a retornar, a gente tem a expectativa de que esse trabalho não seja, que seja um retorno gradual, mas efetivamente do que vai ser feito, de qual decisão que vai ser tomada, é algo que eu não posso realmente responder, porque isso é uma decisão de uma outra instância, que nem mesmo a própria direção do Arquivo Nacional saberia responder de forma mais exata, né? E aí, o que acontece? A gente está bolando os trabalhos remotos que a gente pode fazer. Então, como eu mostrei para vocês sobre o atendimento da preservação digital que está a todo vapor, o atendimento também está trabalhando a todo vapor. A coordenação geral de documentação também está toda funcionando. A gente está fazendo as questões burocráticas também. Dentro da coordenação de preservação, a gente desenvolveu um vídeo que eu dividi até com você, Stephanie, com o Bruno, com o Fabiano, sobre preservação, sobre os próprios trabalhadores da coordenação de preservação, falando sobre preservação, falando sobre o seu trabalho. Foi praticamente uma aula, porque a gente colocou as pessoas para falarem sobre o que elas fazem. E como eu falei para vocês lá na questão da análise Delphi, a gente tem que escutar que as pessoas têm notório saber. E essa foi uma das questões que a gente saiu, que a gente estava querendo fazer esse planejamento de fazer essa aula online para as pessoas, e a gente está tendo essa saída. Por mais que a gente não tenha esse retorno, uma previsão de retorno de forma mais eficaz, a gente não está parado, a gente está trabalhando de uma maneira ou de outra. Pode ter certeza que todo o Arquivo Nacional está fazendo todo o possível para continuar atendendo a sua missão institucional, que é atender ao público. Tanto é que você mostrou, né, as ações aí, as práticas, as ações e práticas presenciais que vocês estão fazendo no acervo, né, a troca das estantes, enfim. É um exemplo disso. Tem alguns comentários aqui parabenizando a sua palestra, e tem uma pessoa que
pergunta se terá acesso a esse material. Bom, o Tiago, ele informou que vai disponibilizar o manual do arquivo e todas essas informações, quer dizer, muitas dessas informações que ele trouxe na palestra estão contempladas nesse documento que ele vai disponibilizar. E aí tem uma pergunta aqui da Inês Estampa. Em tempos de pandemia e quarentena, há uma tendência dos prédios que abrigam acervos a permanecerem fechadas por mais tempo, o que aparentemente aumenta risco de infecções por fungos, pragas e etc. Pode falar um pouco sobre a preservação e a segurança de acervos arquivísticos em contexto de crise sanitária, levando em conta tais elementos? Então, a Inês eu conheço já tem algum tempo, a gente já conversou sobre isso, já teve a oportunidade de conversar sobre isso. E é sempre uma conversa muito, muito engrandecedora. Basicamente, quando a gente pensa sobre esses prédios fechados, essa crise que a gente está vivendo, e não só agora, né? A gente tá com um problema de crise em vários espaços. A gente está com problema de pessoal, a gente está com problema de... Não estou choramingando não, mas essa é a nossa realidade. A gente tem problema de capacitação, a gente tem problema de pessoal, a gente tem problema de material. E isso faz com que a gente tenha que pensar em soluções criativas para poder resolver esse problema, né? O controle de temperatura e umidade, ele é o máximo possível para evitar, né, a alastração fúngica, né? A gente já teve casos, por exemplo, no arquivo de em 2 dias ter uma infestação em depósito e alastrar mesmo, ficar tudo branco, assim, em questão de menos de 40 horas. Então, a questão da pré-preparação mesmo é muito importante. A gente tem que estar preparado para que isso não aconteça. E como é que a gente faz isso? Fazendo essa vistoria constante, o máximo possível, tendo disponibilizado material de trabalho, como eu citei como exemplo, os desumidificadores, os dataloggers, e particularmente eu acho a presença física de alguém ali sobre isso é crucial. A gente ter a análise diária ou dentro de uma rotina muito bem pré-estabelecida é o único meio da gente barrar isso, ou se caso aconteça, que a gente tenha uma resposta mais rápida o suficiente. Porque por mais que a gente seja bastante abençoado, né, de ter hoje em dia uma tecnologia de resposta rápida, nenhuma resposta vai ser rápida o suficiente se já estiver extremamente deteriorado. Eu ainda acredito muito no fator humano, acredito muito no fator do profissionalismo, do olho, da pessoa bater e falar assim, isso aqui não está legal. Esse feeling ele é muito relevante. Então eu acredito que a vistoria, a rotina em cima disso, principalmente a resposta rápida em tempos da gente não ter todos os materiais disponíveis, de não ter todos os recursos disponíveis, é a melhor forma de prevenir. É a presença física, é a rotina mesmo de vistoria e a ação prática com a resposta rápida o mais breve possível. Tem outra pergunta aqui da Maria Elisa, ela pergunta, né? No contexto da Covid, como lidar com o ar-condicionado central que deve funcionar continuamente para a preservação? Chorando. É extremamente complicado a gente trabalhar com ar-condicionado central, por isso que é importante setorizar isso da melhor forma possível. Como eu falei para vocês da nossa técnica Raquel, ela fazia o levantamento dos dados e a partir do levantamento dos dados do Climas, ela pedia assim, olha, lado direito do prédio aquece, lado esquerdo do prédio esfria, andar tal, esquenta, andar tal, esfria. E assim a gente consegue, porque a gente tem uma outra questão também, tem uma diferença entre umidade absoluta e umidade relativa. Tem uma umidade que a gente consegue mudar com o ar-condicionado e outra não, por conta disso que a gente precisa do desumidificador. Então a gente tem que saber exatamente o que a gente vai conseguir fazer, aonde que a gente vai conseguir alcançar com essa mudança. Então o ar-condicionado central, eu dei o exemplo da nota técnica do Antônio Gonçalves, né, sobre o sal quaternário, a higienização que a gente está indicando
pela questão da pandemia mesmo, né, de fazer essa limpeza, dessa troca de ar, mas é algo que a gente também tem que pensar dentro das nossas possibilidades. A gente tem que saber o que é possível. A gente vai conseguir? Provavelmente não, mas a gente está tentando. A gente está tentando isso em todas as instâncias possíveis, né? Mas com ar-condicionado central a gente tem que... Aí eu volto para a pergunta que eu respondi anteriormente da Inês. A gente tem que estar sempre verificando, né? E aí eu vou fazer um paralelo até mesmo com o termômetro. Se você vai no mercado num dia, a pessoa mede a sua temperatura, se você for de tarde no mesmo mercado, a pessoa vai medir a temperatura de novo. Não é porque mediu de manhã que vai estar ok, que tudo resolveu. Não. Então, assim, a gente tem que estar sempre observando, sempre analisando, para cada ação ter a sua reação no momento correto e mais oportuno. Inclusive o Antônio, que você mencionou, está aqui presente. Ele colocou aqui no chat. Outra pergunta, Tiago. Quanto aos documentos digitais, sim, quais as principais medidas que estão sendo tomadas quanto aos riscos? Ou quais riscos identificados? Então, os documentos natos digitais, eles têm uma outra natureza. Porque eles têm um gerenciamento de riscos pensados de uma maneira completamente diferente, voltados para o meio digital. Se a gente for pensar no meio físico, o Arquivo Nacional ele possui uma sala cofre, que estão lá os servidores para fazer essa proteção. A gente tem a coordenação, né, de informática, que está fazendo esses tratamentos todos, todas essas questões de invasão e a gente, por incrível que pareça, a gente recebe bastante tentativa de invasão ao sistema. Mas dentro do contexto da preservação digital, a gente tem uma outra metodologia. A gente faz a gente tem os passivos a ser tratados. O grande lance agora é porque, como o trabalho remoto foi implantado, a reformatação está parada. Ou não digamos que ela está parada, ela diminuiu vertiginosamente. Então, a gente não está alimentando ao sistema com essa nova documentação. A gente está tratando um passivo, porque um documento tratado no Arquivemática, que é o que a gente chama de documento preservado, né, ele é colocado na rede e ela tem uma série de outras questões para ser vistas. Metadados, qualidade da imagem, tamanho corrompido. E esse trabalho ele pode ser feito remotamente. Por isso que a gente divide no Arquivo Nacional a coordenação de preservação de acervo. Ela é dividida entre preservação não digital, a qual eu tive o privilégio de ser supervisor, que engloba conservação de papel, conservação de filme, conservação de foto, gerenciamento de depósitos, e acho que é isso, e a preservação digital, que ela engloba a reformatação, o escaneamento, a microfilmagem e a preservação digital em si. E não só os documentos digitais, a gente também tem os documentos natos digitais que também são tratados. Então, toda a preservação digital ela tem toda uma dinâmica diferente, mas que ela está sendo num trabalho continuado, porque a gente já tinha um passivo dentro do sistema do Arquivo Nacional. Então, como a gente está conseguindo ter acesso à rede, a gente consegue continuar fazendo esse tratamento. A única coisa que parou, efetivamente, que diminuiu, foi a reformatação. Obrigada, Tiago. Temos várias perguntas aqui, tá? Quanto tempo, tem uma pergunta da Inês Ivana, quanto tempo levou o projeto desde o início até o estado atual? Do gerenciamento de riscos, acredito que seja a pergunta. Imagino que sim. A consultoria ela foi programada para 12 meses, sendo prorrogável por mais 2. E a gente terminou todo o projeto em 14 meses no total. Desde o seu começo, desde a sua implantação da primeira reunião até a entrega do relatório final. Por isso que é importante seguir, como eu coloquei, eu não sei se eu apaguei se eu coloquei isso na minha apresentação. O mais importante é o planejamento. A primeira coisa é planejar o planejamento. Porque você consegue focar exatamente, eu vou demorar tantos meses para isso, vou demorar tantos meses para isso, e aí você despende energia exatamente para aquele ponto. Porque se você abre muito, você acaba abrindo tanto leque que você fica perdido. Por isso que é tão importante o foco em cada uma das
análise, por mais ansioso que isso pode deixar as pessoas, né? Porque às vezes você está vendo outro problema ali na sua frente e você, pô, quero resolver. Não, segura a marimba, espera, segura a tua onda, vamos um por um, que a gente consegue efetivamente, né, numa linha de raciocínio, construir dentro de um prazo previsto. Tem outra pergunta aqui, Tiago. Poderia falar um pouco da análise Delphi? Então, a análise Delphi, ela é uma análise de especialistas. Como é que ela funciona? Eu sempre costumo dar esse exemplo, eu acho que não sei se ele vai estar presente. O melhor restaurador que eu conheço, ele é eletricista por formação. E eu vejo isso em todas as... Não tem nenhuma outra instituição. Tem um no MAST, que é maravilhoso, eu esqueço o nome dele, que ele também não tem formação na área, a formação dele na área, ele é construído há muito tempo. Tinha uma na Biblioteca Nacional, que eu esqueci o nome. E geralmente também são as pessoas mais interessantes, diga-se de passagem. As pessoas que não são tão vinculadas tanto à academia, não ficam tão focadas nisso, são as pessoas mais legais. E a análise Delphi é justamente você conversar com outras pessoas, é você conversar com aquela pessoa que trabalha naquilo há 30 anos e diferente de alguém que acabou de sair de uma faculdade, mas tem um diploma. Para quem que você perguntaria? Obviamente que eu ia escutar a pessoa que tem 30 anos de experiência e não alguém que só porque tem um diploma vai ser valorizado. É óbvio que eu não estou falando aqui para todo mundo largar tudo e vender bugiganga na praia. Mas assim, eu estou querendo dizer o seguinte, vamos valorizar as pessoas que têm o conhecimento prático. A gente não pode só valorizar o conhecimento teórico. A gente tem que entender que a construção do conhecimento, ele também faz parte da experiência. E a gente não pode deixar de levar isso em consideração em qualquer tipo de levantamento de informação que a gente tenha. Experiência, né? Tem outra pergunta aqui da Denise Zanini. Os dados do Datalog batia com o Climos? Nem sempre. Porque o que acontece? O Climos, os sensores, eles são fixos. E tem depósitos que os sensores são mais espalhados, tem outros que eles são mais concentrados, tem depósitos que tem 2 sensores, tem depósito que tem um sensor só. Então a gente fazia às vezes a média. Eu pegava um lugar que estava mais afastado, o Marcelo também olhava um outro lugar, um sensor que a gente já sabia que estava meio, né, não tão objetivo, que a gente não tinha tanta certeza. Então, assim, a gente conseguiu chegar numa metodologia onde a gente sabe até onde que está o diferencial. Esse sensor aqui não está batendo com tal coisa. Então, vamos calcular, fazer uma média sobre esse. A gente já tinha... A experiência fez isso, né? A experiência faz a gente observar e olhar o que está faltando, onde é que a gente tem que atuar exatamente. Então, a gente também tem que ter esse feeling, essa malandragem aí de saber até onde que a gente vai atuar. Tem uma pergunta aqui da Ana Roberta Tartaglia. O sal quaternário de amônio foi recomendado para limpeza dos dutos de ar-condicionado por conta da Covid? Sim. A gente encomendou ao Antônio, a gente solicitou que ele fizesse uma nota técnica de indicação de produto. E de acordo com as pesquisas dele, esse foi o produto indicado por ele para poder fazer. E é o produto que a gente indicou à direção geral para fazer a limpeza. Ok. Tem outra pergunta ali da Roseli Ometo. Você considera, Tiago, que os documentos de um arquivo deveriam ser todos digitalizados? Aí me quebra, pô. Eu acho que isso é humanamente impossível de ser feito. Eu acho que a gente vai ter trabalho para muito tempo e um planejamento de digitalização ele é um muito longo prazo. Eu acho que talvez um dia, isso é uma utopia, a gente pode chegar nesse dia. Eu acho difícil, mas a gente também não pode deixar de levar em consideração que ao você digitalizar, você está manuseando e talvez você pode estar diminuindo a vida útil de um documento que talvez não seja tão consultado. E talvez você esteja investindo recursos
onde poderia ser... Está alocando recursos onde poderia ser melhor estabelecido. A Inês Estampa, ela fala, muito boa a sua observação, Tiago, concordo plenamente, a experiência é algo que não pode ser desvalorizado e a pesquisa não avança sem ela, né? Sem a experiência também. Muitos comentários aqui, parabéns, Tiago, pela palestra, tem uma da Frans Borborema, de quanto em quanto tempo, Tiago, a análise de risco deve ser atualizada? Então, o Franz, ele é o líder de equipe de gestão de depósito do arquivo. Eu também agradeço bastante a ele, que sem a participação dele, muita coisa não estaria acontecendo hoje. É fundamental para o arquivo. O ideal é que esse pensamento ele seja revisto de 3 em 3 anos. Mas isso vai de acordo com cada instituição, com cada política institucional. Então, é algo que não existe efetivamente um martelo batido sobre essa questão. Então, vai da política institucional. Eu indicaria de 3 em 3 anos. Na verdade, a gente está pensando já em fazer essa revisitação no Arquivo Nacional, já tem 4 anos desde a última análise de gerenciamento de riscos. A gente quer fazer todo o processo de novo, a valoração, tudo. Mas efetivamente na pergunta dele, isso é muito relativo e depende muito da política institucional de cada um. A Roseli comenta aqui que a melhor parte são as perguntas e respostas, né? Ela fala aqui. Também elogia o Antônio, que é um especialista de primeira categoria e é um privilégio do Arquivo Nacional tê-lo em seus quadros técnicos. Acho importante trazer isso aqui, Eu né? concordo plenamente. O Antônio é extremamente importante, traz discussões muito relevantes e principalmente traz fundamentações técnicas extremamente relevantes para a gente debater com a coordenação geral e com a própria direção geral. Tem uma pergunta da Denise Zanini, né? Com os documentos digitais, como os documentos digitais estão armazenados em servidor ou em LITO, LTK? Está em servidor, é fita LTO. Eu li errado. Existe um grupo de gerenciamento de risco fixo que seja sempre atuante no Arquivo Nacional? Essa é uma pergunta da Ivana. Então, por enquanto é o grupo do Eu Sozinho. Eu estou montando uma equipe já tem um tempo, estou procurando pessoas para poder fazer isso. A gente montou esse grupo de trabalho. Essa é uma boa pergunta. O mais legal de fazer esse trabalho é porque a gente continuava com as nossas atividades. Então, a gente não se desvinculou das atividades, a gente se reunia exatamente para isso. Então, a gente não perdeu esse vínculo do trabalho exatamente para focar. A gente fazia essas atividades em paralelo. E funcionou muito bem, porque mantinha muito nosso pé no chão. E, atualmente, eu estou buscando uma maneira de reativar esse grupo com uma nova dinâmica, com pessoas de outros setores. Eu estou estudando essa metodologia de como que a gente vai fazer essa implantação, essa sugestão. Mas é isso. Tem vários comentários aqui, alguns eu estou lendo para você. Parabéns, Tiago, da Lídia Camilo. Excelente palestra, objetiva, direta e consciente. Parabéns pelo trabalho e parabéns a todos os envolvidos. Também tem uma fala da Rosa Mabel Domingues, da Argentina, também agradecendo pela fala. E ela diz que lo escucho desde a Pousada Misiones. Bacana, né? Monge, bacana, bem legal. É bem legal a questão do evento online, apesar da gente estar desacostumado, mas o alcance dele é uma coisa surreal mesmo. É muito bom a gente poder trocar ideias com colegas de outros países de uma maneira bem objetiva, assim, né? A Lídia Camilo, mais uma vez aqui, ela reitera a experiência técnica, deve estar sempre junto deve estar sempre juntos, completa experiência técnica e acadêmica, né? Sim. Muitos elogios aqui, Tiago, também a Antônio. Maria de Lourdes Ferreira pergunta qual o nome completo de Antônio. É um técnico do Arquivo Nacional? O químico, o engenheiro químico, é Antônio Gonçalves. Se procurar Antônio Gonçalves do Arquivo Nacional, você vai achar milhares e milhares de artigos dele.
Isso, algumas perguntas, algumas pessoas já responderam aqui. Ah, Enfim, o ar-condicionado e umidificadores funcionam 24 horas? É uma pergunta aqui do chat da Ana. sim, funciona 24 horas. Todas as vezes que nós ligamos os desumidificadores, eles só são desligados quando a umidade é estabelecida no ponto onde nós queremos, mas o ar-condicionado ele fica permanentemente ligado, 24 horas. Temos também um comentário da Adriana Gomes Lorente, e desde o México que ela te escuta Caramba. as conferências. Temos México e Argentina. Parabéns, Tiago. Tem um comentário da Ivana, né? Eu vou ler aqui para você. Como você é bom, cara. Adorei. Boa sorte para o seu grupo. Valeu. Na minha instituição pública, patinamos do mesmo jeito. Também tem felicitações pela conferência da Fane Humana. Acho que é isso. Então, Ivana, se você precisar de qualquer coisa, você entra em contato que a gente troca experiência também e vê alguma maneira de se ajudar também. Eu me coloco à disposição de todos, quem quiser trocar ideia comigo. Acho que algumas pessoas já mandaram e-mail para mim e eu não me furto a responder ninguém. Sempre que vocês precisarem, é só mandar e-mail que eu vou responder de pronto. Tem uma pergunta que surgiu agora, os questionamentos sobre o ar-condicionado com relação ao Covid. Então, a gente fez essa apresentação, nós mandamos a nota técnica para a direção. Geralmente é feito semestralmente a limpeza dos dutos de ar-condicionado. A gente está recomendando que isso seja reduzido ao máximo possível, que seja até mensal ou semanal, mas a gente sabe quais são as implicações que isso tem, né, financeiras, práticas, porque nas semanas de limpeza alguns setores não funcionam e a gente não sabe como é que vai ser o retorno. Então, assim, o que a gente está recomendando é que seja diminuído o intervalo entre as limpezas, mas ao mesmo tempo a gente não pode parar de funcionar, né? Aquela grande questão que eu coloquei lá entre o otimismo, o pessimismo e o realismo. A gente tem que pensar de caráter bem objetivo. A gente não vai parar de funcionar e a gente não vai conseguir fazer a limpeza do jeito que a gente quer. Mas a indicação é que diminua-se o período, o intervalo entre a limpeza, diminui o máximo possível. Mas a gente tem que lidar com o que a gente tem, né? E a indicação, como eu já citei, do Antônio Gonçalves, é com sal quaternário. E a gente não sabe exatamente de quanto tempo a gente vai conseguir poder fazer isso. Tem vários comentários aqui, mais uma vez. Parabéns, Tiago, você é muito didático, isso é muito importante. Parabéns aos organizadores também pelo evento. E também, que bom, a Estela Alves Madeira fala que bom que as palestras que as pessoas terão acesso às palestras. Assim, as palestras elas estão disponíveis, se vocês clicarem no link de inscrição, né, Seminários Unirio, vocês vão encontrar o link da palestra, né, de todas as palestras. Inês Estampa fala, mais uma vez, excelente palestras e reflexões, Tiago, parabéns ao Unirio, ao Tiago pelo evento, ao Arquivo Nacional pelo trabalho desenvolvido e pela produção de conhecimentos tão necessários e inovadores. Tem uma pergunta que surgiu agora, Tiago, como é feita essa limpeza do ar-condicionado com esse sal? Patrícia, eu vou fazer o seguinte, essa é uma pergunta um pouco mais técnica e eu não vou saber te responder de uma forma muito precisa e didática agora. Então, eu te recomendo que você me mandar um e-mail para a gente conversar sobre isso, a gente inclui até o Antônio Gonçalves na conversa e a gente pode te ajudar da melhor maneira possível. Ok, Tiago. Estamos aqui, a gente está encaminhando aqui a palestra para o final. E aí eu gostaria, Tiago, que você me respondesse essa pergunta, que foi a pergunta que a gente colocou no laboratório multidimensional, quando a gente começou a organizar esses eventos, essas sessões, né? E aí eu lhe pergunto, você acha que os acervos em arquivos e bibliotecas estão mais sujeitos a riscos durante a pandemia de Covid-19?
Se sim, quais, Tiago? Então, essa é uma pergunta extremamente complexa e sem resposta fácil. Porque, por um lado, a gente pode considerar, sim, se a gente for pensar nos 10 agentes de deterioração, quais são os desdobramentos dele, de roubo. Eu já penso logo no roubo, né? Porque as pessoas tendem a ficar menos nos espaços, então tem menos circulação. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, que aumentou a preocupação com risco, também aumentou-se a preocupação com o gerenciamento desses riscos. Então, a gente começou a aumentar um processo de vistorias maiores nos prédios. A gente teve esse controle de temperatura e umidade que já acontecia. Ele aconteceu de uma forma muito mais eficaz, muito mais direta. As obras de incêndio, as obras de combate a incêndio e pânico, né, elas estão acontecendo nesse momento. Ou seja, isso mostra mais uma vez uma preocupação com esse agente de deterioração. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa que os acervos podem estar mais suscetíveis a riscos, a gente pensa que a gente também aumentou o combate a esses riscos. Então, é uma resposta bastante equilibrada e eu acho que mais importante do que correr riscos, eu acho que a gente está mais preparado para responder a esses riscos. Tiago, muito obrigada pela sua apresentação, obrigada a toda a diretoria do Arquivo Nacional que está presente nessa sessão. O Fabiano Cataldo gentilmente colocou aqui os links no chat para acesso a todas essas informações dos seminários no Rio, bem como suas palestras. Gostaria já de apresentar a próxima palestra, né, que será com Miguel Arellano. A mediação ficará por conta da nossa querida Brenda Rocco, professora do Departamento de Arquivologia. O título da palestra do Miguel Arellano é O que falta para você preservar digitalmente seus arquivos, né? O que falta para você preservar digitalmente seus arquivos. E esta palestra vai acontecer no dia 6/10, das 15 às 16 horas e 30 minutos. Então, vocês podem acessar o site Seminários Unirio, conforme vocês fizeram para a palestra do Tiago, e a partir daí vocês podem fazer as inscrições. Então, Tiago, agradeço muito em nome da comissão, agradeço muito em nome de todos aqui presentes, e gostaria de saber se alguém da comissão organizadora quer falar alguma coisa. Stephanie, Sim. Sou eu, a Brenda. Só uma coisa, tem gente perguntando se para o do Miguel vai ter inscrição. Vai ter inscrição da mesma forma, tá ok? Então, as inscrições já estão lá, as informações já estão no mesmo site que vocês fizeram a inscrição para a palestra do Tiago. Obrigada, Brenda. Tiago, você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer todas as manifestações, as perguntas no chat. Eu acho importante a gente ter essa troca, essa oportunidade de a gente conversar um pouco. E é isso. Fico à disposição para todos, né, como sempre. E sempre que quiser trocar ideia, estamos aí. Stephanie, sou eu de novo, Brenda. Rapidinho, desculpa, eu equívoco, não vai ter inscrição para o do Arellano não, porque vai ser no Facebook. A transmissão vai ser pelo Facebook do Laboratório de Preservação de Documentos Arquivísticos, da Unirio. Mas, de qualquer forma, quem precisar de certificado vai ter uma lista de presença no ato da transmissão da palestra, tá bom? Vou aproveitar, já que eu estou com o microfone, e agradecer também, Tiago, muito, muito obrigada. Sua palestra foi maravilhosa, encantadora, assim, dá vontade de ouvir você falando a tarde toda, porque você fala de uma forma leve, direta, e que é bem compreensível até para quem não atua diretamente nessa área. Então, muito obrigada por suas palavras e por sua colocação. Obrigado, Brenda. Obrigada, Tiago. Obrigada a todo mundo. E como a Brenda já esclareceu, né, as inscrições, a palestra vai acontecer
no Facebook. Qualquer informação vocês podem pegar no laboratório PDA. O link também o Fabiano Cataldo colocou, né? A página do laboratório no Facebook. É isso, obrigada a todos e até a próxima sessão. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.